Hey students, tudo bem? Eu sou o professor Lauro Luiz, professor de inglês, e estou aqui para as nossas videoaulas de revisão de língua inglesa preparatórias para o Enem 2020. Bom, nesta aula nós iremos What are you going to talking about? Nessa nossa primeira aula, nós iremos conversar um pouquinho sobre a concepção de avaliação do Enem. O seu contexto histórico do Enem, né? O contexto histórico da língua inglesa no Enem, matriz de referência do Enem, concepção de competência e habilidades, competência de área 2, língua estrangeira moderna, qual língua estrangeira escolher e considerações finais. São tópicos interessantes, preparados, porque às vezes você tem alguma dúvida no momento de escolha da língua, porque a língua espanhola ou a língua inglesa. Entender as concepções de avaliação e o formato da prova faz total diferença para o candidato, porque ele já economiza tempo e ele não é pego de surpresa no caderno de provas. Bom, nós vamos começar com a concepção de avaliação do Enem. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele é uma avaliação em larga escala. A avaliação em larga escala, ela é aplicada para todos os estudantes que estão concluindo o ensino médio e também para aqueles estudantes que almejam, têm o objetivo de ingressar na carreira superior, no ensino superior, seja ela no Instituto Federal, seja ela numa universidade e até mesmo usados para a seleção do ProUni. Bom, então, ao entender que todos farão a mesma prova com cadernos distintos, é uma questão de equidade e igualdade. O tipo de prova, nós sabemos que temos alguns tipos de prova, mas o que permeia a característica fundamental das provas do Enem é que elas são provas tipo somativa e classificatória. Somativa porque o objetivo dela, quando você concluir a sua prova, ao final dos 2 dias, junto com a prova de redação, é ter esses pontos somados em uma média atribuída ao seu desempenho. E classificatória porque ela vai classificar os candidatos em ordem de lugar, por ordem. Então, essa é um tipo bastante importante porque ela tem o objetivo, né, de apenas classificar, ordenar o candidato em uma lista e para ele ter o objetivo de ingresso. Bom, qual é o instrumento? Nós temos, dentro das concepções de avaliação, nós temos vários instrumentos de avaliação. O Enem é um exame individual. É você, junto com os seus conhecimentos, resolvendo as questões da prova. E é um formato de prova. Provas, né? O conceito de provas é a quem é submetido a uma averiguação de determinados conhecimentos ou aptidões. Então, como você está com o seu projeto de vida pretendido ao ingresso de uma universidade, de um ensino superior, então agora é o momento de classificar esses conhecimentos, averiguar os conhecimentos aprendidos ao longo do seu ensino médio. Então, por isso que o objetivo maior aqui na prova do Enem é uma averiguação de determinados conhecimentos, né? Qual é o estilo das questões da prova? As provas, elas são objetivas com questões de múltipla escolha. Então, você vai ter opções para você escolher entre aquelas, qual é o sentido, trazendo mais para a área da linguagem, né? Qual o sentido que você irá atribuir que responde àquela questão. Então, por isso que são questões de múltipla escolha. A prova tem esse formato, ela é bem objetiva. Conhecer esse estilo, saber que é uma avaliação de larga escala, somatória, classificatória e um exame individual com o objetivo de averiguar, você já vai
um pouco preparado para saber quais as ideias e os objetivos que o Enem espera do candidato. Com esses, tendo esse conhecimento das concepções de avaliação do Enem, com certeza lhe ajudará muito até na questão de tempo. Tempo é uma coisa necessária durante a realização das provas. Bom, agora um pouquinho do contexto histórico do Enem. O Enem ele foi pensado em 1988 e ele tem 4 áreas do conhecimento, contemplava 4 áreas do conhecimento, que é dividido por 4 áreas do conhecimento. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Nesse primeiro momento do Enem, em 1988, ele continha apenas 63 questões. Era uma prova com o objetivo apenas de averiguar a qualidade do ensino médio naquele momento. Ainda em 1988, a área de linguagens e suas tecnologias era composta apenas do componente curricular de língua portuguesa, com o objetivo de interpretar textos e uma redação dissertativa. Em 2009, nós tivemos uma reformulação do Enem. Começaram a ser repensadas as concepções de avaliação do Enem, as características estruturais das provas. Então, houve-se a ampliação de competências e habilidades. A prova passou, então, a ter 180 questões, ser aplicada em 2 dias, e cada componente curricular teria, cada área do conhecimento teria 45 questões, que somando são 80 questões, mais a prova de redação. Bom, em 2009 ele começou a ser reformulado e em 2010 nós tivemos a primeira edição nova no formato do Enem. Foi aqui, então, que a língua inglesa entra. Nesse novo formato do Enem, em 2010, a área de linguagens especificamente, porque a língua inglesa se insere dentro da área de linguagens e suas tecnologias, nós tivemos a ampliação dos componentes curriculares. Então, a prova contemplava os componentes curriculares de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, inglês ou espanhol, pela primeira vez na edição de 2010, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. Então, esse foi o ano, de 2010, que a primeira vez que a língua inglesa e o espanhol foram componentes curriculares que permeavam o caderno de avaliação do Enem. É importante nós entendermos um pouco da matriz de referência do Enem, principalmente da área de linguagens e suas tecnologias. Os candidatos do Enem, eles são avaliados considerando 5 eixos cognitivos comum. Nós não vamos entrar em especificidades porque ela é comum em todas as áreas, Esses cinco eixos cognitivos são comuns a todas as áreas do conhecimento. Bom, em 2010, a área de linguagens e suas tecnologias passou, então, nessa reformulação, a ter 9 competências avaliadas. Dentro de cada competência foi organizada habilidades. Então, ampliou-se o número de habilidades que seriam avaliadas, e para cada habilidade, alguns objetos de conhecimentos foram pensados, foram propostos. Os objetos de conhecimento são as informações, os conhecimentos, o que você estuda ao longo do ensino médio, do 1º ao 3º ano. Também nós não podemos desconsiderar os nossos estudos base do ensino fundamental, que serviram de base para ampliar as nossas habilidades do ensino médio. Bom, estamos aqui conversando e sempre vem-se o conceito de competência e habilidade. Então, o que é competência e habilidade? Já que o Enem ele é pensado em competências e habilidades. Ou será uma avaliação pensada apenas em cobrar o conteúdo estudado? Bom,
O Enem, ele foi pensado na perspectiva de competências e habilidades. E eu trago aqui algumas definições. Uma delas é a definição de competência, que são as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. Bom, como isso se configura no formato do Enem? Então, são operações que o estudante faz para atingir determinados objetivos, falando de um nível de contexto acadêmico, do contexto escolar. Então, são ações que o estudante pensam para resolver demandas complexas. Então, ser competente em uma determinada área te possibilita a entender todo aquele universo que você foi exposto e preparado. Então, a matriz do Enem, ela é pensada nessas competências. A competência de você avaliar, de interpretar, de associar os seus objetos do conhecimento adquiridos ao longo do ensino médio com a sua vida real, né? Com seu contexto social e histórico. E habilidades. As habilidades, elas decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do saber fazer. Mas como assim saber fazer? Nós temos aqui as principais habilidades do Enem são de interpretar. A primeira delas é interpretar e associar. Então, sabendo que é uma habilidade que você precisa desenvolver mais, é saber fazer, saber interpretar, saber associar. Então, são habilidades mais cobradas, né? Mais avaliadas num aspecto pontual na matriz de referência do Enem. Então, você, dentro de uma avaliação de larga escala, como o Enem, dentro de uma prova de linguagens, a habilidade maior a ser desenvolvida é você saber interpretar, saber analisar, associar, além de conhecer, né, os vocábulos da língua inglesa ali naquele momento da prova. Bom, na área de linguagens e suas tecnologias, a língua inglesa ela está inserida na competência número 2. A língua inglesa tem uma competência específica apenas para ela, dividida em 4 habilidades. A competência da área 2, como nós já explicamos anteriormente, diz respeito a conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. O que é conhecer e usar línguas estrangeiras? No formato do Enem, é uma prova que vai cobrar as competências de interpretar, associar e analisar. Para isso, você precisa conhecer e usar, né, as línguas estrangeiras. Como é esse mundo do conhecer? É você entender as funções da língua inglesa, é você entender alguns pontos gramaticais, não a gramática específica, mas alguns pontos para você entender o funcionamento do texto, que você irá, que objeto de conhecimento você irá mobilizar para interpretar determinado texto, determinada canção, determinada música, enfim. Então você precisa conhecer, como estamos falando numa perspectiva de ensino médio, conhecer com bastante profundidade a língua inglesa, a língua estrangeira. Então, o objetivo maior dela é você ter acesso a outras informações e culturas. Então, por exemplo, ler um texto informativo de um noticiário, por exemplo, de Londres, dos Estados Unidos, o que está acontecendo no mundo, isso te possibilita conhecer, né, a ter acesso a essa informação, a outra cultura, como aquela sociedade se comporta em determinado momento e até fazer comparações entre aquela sociedade com a nossa sociedade também. Então, isso, aqui se insere a relevância de aprender a língua inglesa no nosso contexto brasileiro. Principalmente, né, por ter acesso a outras informações, a outras fontes de pesquisa, a outros noticiários, uma gama de conhecimento você estará exposto a partir com a competência número 2.
Bom, ela está dividida em 4 habilidades. As habilidades maiores são associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. O que é? É você reconhecer determinadas palavras, expressões que diz respeito naquele contexto, a questão da língua inglesa, saber que determinadas expressões estão inseridas em determinadas culturas, como interpretar essas expressões, já que elas não podem ser traduzidas literalmente. Então, mas você conhecer essas expressões possibilita você ter acesso a outras informações e se sair muito bem no Enem. Então, a habilidade número 6 diz respeito a utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna, de seus mecanismos, como meios de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Então, nós temos aqui utilizar os conhecimentos. É você trazer aquele conhecimento que você adquiriu ao longo do ensino médio, especificamente abordando em uma língua estrangeira, no nosso caso, língua inglesa, trazer para o seu contexto social, né? E isso possibilitando essa gama de acesso de informações e ampliando até o seu repertório cultural. A habilidade 7, ela busca tem o objetivo de relacionar um texto em língua estrangeira moderna, estruturas linguísticas e sua função e uso social. O foco aqui é relacionar relacionar função e o uso social da língua. Qual a função da língua estrangeira? Qual a função de determinados elementos linguísticos que estão presentes nos textos de língua estrangeira moderna? Por que determinado elemento foi usado, inserido ali? Porque há muita repetição de palavras. Então, fazer essa relação entre função e uso social diz respeito à habilidade número 7. E por fim, a número 8 é reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Bom, aqui é você saber que aprender uma língua estrangeira é bastante importante por ter acesso também à cultura, a outras produções culturais, como por exemplo, música, poema, teatro, cinema, enfim, essa gama do contexto cultural que é marcante e presente aí na nossa vida. Por fim, eu destaquei aqui que as habilidades são dentro da esfera do associar, utilizar, relacionar e reconhecer. Então, são habilidades que você poderá estar estudando, ampliando e se aprofundar mais aí em seus estudos. Enfim. Agora, qual língua estrangeira escolher? Por que optar a língua inglesa no Enem? Eu trouxe aqui essa perspectiva bastante interessante, porque a maioria dos candidatos ficam em dúvida na hora da escolha da língua inglesa e a língua espanhola, né, que as duas línguas são contempladas no Enem. Então, eu dividi esses argumentos em alguns níveis, né? Falando sim de um nível curricular. O nível curricular é o nível aquele proposto pela escola, dentro o que você vivencia estruturalmente da escola como componente curricular, como é ensinado a língua inglesa na sua escola. Em um nível curricular, nós temos aulas de inglês do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Então, nós começamos a estudar a língua inglesa desde o ensino fundamental. Nós temos aí materiais, está proposto na matriz curricular do Estado, da unidade escolar. Então, a língua inglesa ela é obrigatória, por isso ela está prevista desde o ensino fundamental. No ensino médio, ela continua. Então, nós temos aulas de inglês do 1º ao 3º ano do ensino médio. O estudante de uma escola pública, ele está inserido desde as séries iniciais do ensino fundamental até as séries finais do ensino médio. Então, só aí nós temos uma exposição semanal
uma carga horária muito grande de língua inglesa, o que possibilita você adquirir, né, e desenvolver essas habilidades desde o início do ensino fundamental até o ensino médio. Falando de uma perspectiva pedagógica, de um nível pedagógico, o que nós temos aí? Nós temos na escola nós temos os recursos do livro didático oferecidos pelo MEC, pelo Programa Nacional do Livro Didático, gratuitamente. Cada aluno tem o seu livro didático, pode levar para casa para estudar. Então nós temos aí um material riquíssimo, muito bem elaborado por professores de várias universidades brasileiras, pensado e repensado, né, para desenvolver as competências e habilidades de língua inglesa dos estudantes. Então, nós temos o livro didático que vocês têm, cada um tem um livro didático e pode levar para casa para estudar também. Além do mais, nós temos também professores habilitados em língua estrangeira, né, especificamente em língua inglesa. Falando de uma perspectiva cultural, nós estamos inseridos diariamente no universo da música, filmes e séries. A todo momento estamos escutando uma canção em inglês, nós estamos assistindo filmes, né, em inglês e séries em inglês. Isso possibilita, de modo dedutivo, de modo bastante assim, dedutivo mesmo, né? Você está inserido de alguma forma nesse processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Querendo ou não, ao ouvir uma música, você está ali praticando as suas habilidades de listening, mas também buscando, o cérebro automaticamente busca entender o que aquela música fala. Ele automaticamente busca mobilizar estruturas, vocábulos para você compreender o que aquela música está falando. E curiosamente, nós sempre vamos buscar aquela música que a gente mais gosta, né? A gente busca a tradução dela, busca entender o que está dizendo, o que está falando. No nível social, nós temos o maior contato com o inglês. Então, nós temos o contato do inglês na escola, nós temos o contato do inglês com os livros didáticos, o contato do inglês com a presença das músicas, filmes e línguas estrangeiras. E fora isso, nós temos aí nossos dispositivos tecnológicos que sempre tem um vocábulo, uma palavra, uma expressão em inglês, sejam elas os nossos televisores, os nossos smartphones, os nossos notebooks. Então, nós estamos inseridos de alguma forma nesse contexto de língua inglesa. E, por fim, eu fiz aqui muito superficialmente, não calculei detalhadamente, mas os níveis de acerto no Enem. Candidatos que optam pelo ensino da língua inglesa, eles acertam 55% a mais de questões, no modo geral, do que os candidatos que escolhem a língua espanhola. Não desmerecendo a língua espanhola, porque cada língua tem a sua importância, cada língua tem sua relevância, mas por que eu trouxe os níveis de acerto aqui de língua inglesa na prova no nível geral? Porque pelo fato de ter já essa presença constante da língua inglesa, isso possibilita, de alguma forma, a gente mobilizar esse conhecimento para desenvolver a prova do Enem. Então, esse é um percentual não muito detalhado, foi assim, muito calculado superficialmente, porque eu queria trazer esse dado para como um argumento muito forte para você ter na hora da dúvida da escolha entre língua inglesa ou língua espanhola. E fora isso, né, de um modo geral, a língua inglesa ela é uma língua universal, ela é uma língua franca, ela é falada entre todos os países do mundo. Então, é um meio de comunicação universal. Você se comunica com qualquer outro ser humano, né, naquela sociedade por meio da língua inglesa. Seja ela por expressões, sejam elas por perguntas de nível bem elementar, ou até mesmo escrevendo uma mensagem, porque o objetivo maior da língua inglesa no mundo é a comunicação. E a língua inglesa do Enem é a interpretação e compreensão. É você desenvolver essa habilidade de compreender, interpretar e mobilizar os conhecimentos para você
desenvolver as habilidades e atingir as suas competências. Algumas considerações finais. O que nós iremos levar da nossa primeira aula? O que nós vimos aqui, agora fechando a nossa aula, o que nós iremos levar na nossa primeira aula? Nós entendemos que a concepção e o tipo de avaliação do Enem, a concepção ela é uma prova de exame, o tipo é uma prova que vai averiguar os seus conhecimentos, né? Então, esse é o objetivo maior da avaliação do Enem, do ensino médio. Nós entendemos o contexto histórico, né, do Enem, como ele foi criado, pensado, e quando a língua inglesa foi inserida pela primeira vez, foi em 2010. Por que é importante conhecer esse contexto histórico? Porque nós temos aí dois momentos. O primeiro momento, ele foi pensado para medir a qualidade do ensino médio, e em seguida, agora o Enem, ele tem o objetivo, além de medir, de averiguar a qualidade do ensino médio ofertado nas escolas do país, ela tem agora o objetivo de possibilitar o acesso a instituições de ensino superior, aos candidatos que almejam ir continuar a sua vida de estudos, a sua vida acadêmica no ensino superior. Então, é importante entender porque, conhecendo a prova, todo esse contexto, te faz ser um candidato diferente, um aluno diferente naquele momento da preparação, né? No dia que você for elaborar sua prova. Entender o formato, as concepções da prova faz total diferença. Nós entendemos que o Enem ele foi pensado a partir de uma matriz de competências e habilidades. A língua inglesa ela está na habilidade de conhecer e usar, associar informações, entender determinados objetos de conhecimento da língua inglesa. Então, o formato da prova não é para cobrar o conteúdo, mas sim a sua habilidade de interpretar, analisar e a sua competência de conhecer a língua inglesa. Faz total diferença porque se torna um candidato singular naquele momento. E sabemos também que entender uma prova de língua estrangeira, quanto mais acertos você tiver, né, sejam ele um acerto em língua estrangeira, ou dois, ou você gabaritar toda a prova, possibilita você ter um pontinho a mais. Quem é aquele candidato aí, ou aquele estudante que já prestou o Enem e fica por 1/10 ou 2/10 porque não conseguiu contemplar uma questão? Então, entender todos o Enem, o seu contexto do Enem, principalmente da língua estrangeira, possibilitará você ter aquele pontinho extra no seu desempenho. Por fim, elencamos alguns argumentos que espero que ajudem na escolha das línguas estrangeiras para vocês. E agora nós vamos para uma dica de estudo. Nós temos aqui, eu trouxe algumas dicas para turbinar os seus estudos. Bom, aqui é uma aula de revisão, mas você pode continuar os seus estudos aí em casa com o que você tiver. Separe um tempo para se dedicar aos estudos de língua inglesa. Assista filmes e séries com legendas em inglês. Você pode colocar a opção, o áudio em português, mas a legenda em inglês. Você estará aprendendo da mesma forma. Ouça mais músicas em inglês. Leiam pequenos textos de 1 parágrafo, 3 linhas, e busque não traduzir, mas entender o que aquele texto está falando. Busque compreender o assunto geral dos textos, ao invés de traduzir palavras. Então, o que aquele texto está falando, qual o objetivo geral daquele texto, qual o título. Então, essas aqui são algumas dicas para turbinar os seus estudos aí na sua residência. Então, eu sou o professor Lauro Luiz e me despeço aqui desejando boa sorte para vocês e bons estudos.